Então, deixa eu só tomar uma água aqui. Exploratório de dados. Quando a gente fala de análise exploratória de dados, é o primeiro, quando a gente recebe a base de dados, é uma forma de ter o primeiro contato com os dados, para a gente começar a conhecer esses dados. Então, nós temos medidas de tendência central, que é média, mediana, né? E nós temos aqui medidas de variação, que a gente vai ver aqui o desvio padrão, a variância e o coeficiente de variação. Vamos propor um contexto aqui para ficar mais tangível, né? Então, conhecendo a variável vendas, vamos supor assim, nós observamos 17 vendas da nossa empresa. Então, cada linha é um dia de venda. No primeiro dia, vendeu 18 unidades, no segundo dia, vendeu 20 unidades, no terceiro, 23, até o enésimo dia, que vendeu 29 unidades. Tá, recebemos essa variável aqui. E agora, né? Como é que a gente faz para conhecer melhor essa variável? Uma forma é tomando a média aritmética. Né? O que é a média aritmética? Ela é o valor que geralmente ocorre. Como que ela é calculada? Olha aqui o operador de somatório. Eu vou simplesmente somar os valores do índice valendo i, variando até n, ou seja, eu vou somar cada valor aqui e vou dividir por n. Quanto que é meu n? É a quantidade de amostras que eu tenho. Ó, 17. Então, se eu somar todos os valores de vendas, eu vou ter 424. Vou dividir por 17, vou ter 24. Então, então agora, mais importante que o cálculo. Como que a gente interpreta? Normalmente, eu vendo, arredondando aqui, né? 24 unidades. Ou 25, né? Que a gente arredondar para cima. Então, o que é interessante? Por que a gente fala que é o valor que eu vendo normalmente? Porque se eu substituir todos os dias de vendas pela média e somar, o somatório vai ser exatamente o mesmo. Então, ó, a gente já está começando a conhecer a variável vendas. Se perguntar quanto que geralmente a gente vende, nossa empresa? Ó, geralmente a gente vende 24 unidades. A gente já tem um valor para falar. Mas agora é interessante a gente ver o quão disperso os valores são, né? O quanto os demais dias de vendas variam em torno dessa média. Então, a gente vai usar o desvio padrão. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada valor de xi e subtrair pela média. A média é que nós acabamos de calcular, né? E vai elevar ao quadrado. Vai fazer isso tudo, né? Somar, dividir por n menos 1. O n é a amostra, 17, né? Depois nós vamos tirar a raiz quadrada. Então, realizando o cálculo rapidamente, né? O cálculo não é tão importante, tá? Para a gente. Mas eu estou mostrando aqui só para a gente ter a base teórica. Na prática, lá no R, a gente já vai direto, a gente não tem que calcular nada, ele dá tudo pronto para a gente. Mas é só para a gente ver a teoria. Então, ó, ele vai pegar o desvio padrão, cada valor de vendas, subtrair pela média e elevar ao quadrado. Mesma coisa por debaixo. E depois vai somar. Esse somatório vem para o numerador aqui, ó. E no denominador, nós vimos que era n menos 1. Nós temos 17 observações, né? Então vai ficar 16 aqui. Realizando essa divisão, vai ficar 9,3. Tirando a raiz quadrada, 3,05. Tá? Agora, o mais importante, a interpretação. Então, o que isso aqui diz para a gente? Nós vendemos, em média, 24 unidades, variando, em média, 3 unidades para cima ou para baixo. Ah, beleza. Ó. Já está aprofundando a variável. Mas será que é muito ou pouco variar 3 unidades de venda por dia para cima ou para baixo? A gente pode usar uma outra medida, que é o coeficiente de variação. Cadê meu mouse? Aqui. Que a interpretação dele é a mesma do desvio padrão, só que em percentual. Eu vou pegar, como que eu calculo ele? Eu pego o desvio padrão, que nós já calculamos, e divido pela média aritmética, que nós já calculamos. Aqui os valores, né? Desvio padrão é a média. Vou multiplicar por 100 para ficar em percentual. Então, olha só. Então, varia. Então, como a gente interpreta? Nossa,
a nossa venda média é de 24 unidades. Mas geralmente varia até 12%, varia em média 12% para cima ou para baixo desse valor médio. Então, aqui a gente tem, em percentual, tem a vantagem, a gente tem uma melhor noção de grandeza, né? Porque às vezes a gente pega uma variável que a gente não conhece a unidade de medida dela. Então, a gente pega o desvio padrão, a gente fica sem saber se é muito ou pouco, né? E o que acontece muito, outra utilidade também do coeficiente de variação é que, vamos supor, a gente tem a variável vendas, que é medida, que é mensurada em reais. Eu tenho uma outra variável, que é, por exemplo, vamos supor assim, metros quadrados, que é medida em metros quadrados. Então, como que eu comparo qual variável tem maior dispersão em torno de sua média? O desvio padrão não funciona, porque o desvio padrão ele nos dá a interpretação da variação na unidade de medida da variável. Se isso aqui fosse metros quadrados, então variaria 3 metros quadrados para cima ou para baixo, em média. Então, a gente pode calcular em percentual. Aí, a gente calcular o coeficiente de variação das vendas e o coeficiente de variação dos metros quadrados, a gente vai ter as duas medidas em percentuais. Então, ou seja, a gente consegue comparar já a dispersão dessa forma. Certo? Pessoal, tem aqui alguma dúvida? Estou falando muito. Muito conteúdo novo. Beleza, então. E agora, algumas formas visuais da gente compreender os dados. Eu posso plotar um histograma das minhas vendas. Então, esse histograma aqui, eu gerei ele a partir dessa coluna aqui, de 17 observações. O histograma, o que é o histograma, né? Ele é um gráfico de barras, onde as barras elas são juntas, só que ela mede intervalo de valores. Ó, quantas vendas eu tive entre 15 e 20 unidades? Duas. Ó. Quantas vendas eu tive entre 20 e 25 unidades? Olha, 6. Quantas vendas eu tive entre 25 e 30 unidades? Ó, mais ou menos aqui 12. Né? Então, a nossa média, nós vimos que era 25, arredondando, né? Estaria aqui, onde estaria o pico da curva. Enfim. Ó, e olha só, de 45 a 50, que seria o valor máximo de vendas, né? Foi só um dia que a gente vendeu esse tanto aqui. Então, o histograma, ele nos dá essa interpretação. Agora os quartis. Os quartis, eles, vamos falar assim de forma mais simples, ele particiona os dados em 4 partes. Por isso que chama quartis. Que o R vai fazer lá por trás para a gente? Ele vai ordenar as vendas da menor para maior e achar aquela posição que, se eu cortar nela, eu vou ter 25% dos dados para baixo e 75% dos dados para cima. Então, ó, ele achou que, como que eu acho? N, que é 17, né? Vezes 0,25. Deu 4,25. Arredondando para 5, então eu vou lá ordenar os dados do menor para o maior, vou lá na quinta linha e ver que número que está lá. Ó, é o 23. E como é que a gente interpreta o primeiro quartil, que é 23? 25% dos meus dados estão abaixo do primeiro quartil. O segundo quartil, que também é conhecido como mediana, é o valor que corta os dados no meio. Vai ficar 50% dos valores abaixo da mediana e 50% dos valores acima da mediana. Então, como é que é o cálculo? Eu vou pegar o N, que a gente sabe que é 17, multiplicar por 0,5, né? 50%, deu 8,5. Então, vamos lá no número, vamos arredondar para o inteiro mais próximo, que é 9. Vamos ver que número que está lá. 26. Então, ou seja, 50% dos meus dados estão abaixo de 26 e 50% dos meus dados estão acima de 26. Então, a mediana é interessante, que quando a gente pega os dados que estão bonitinhos assim, ó, seguindo uma forma normal, gaussiana, a gente pode usar a média. Mas quando a gente pega uma variável que a distribuição dela é super assimétrica, por exemplo assim, vai lá na frente,
a gente tem que tomar certos cuidados com a média. A gente pode pôr a média, mas a gente põe também a mediana e o desvio padrão. E temos também o terceiro quartil, que é aquele número que vai deixar 75% dos dados abaixo dele e, consequentemente, né, 25% dos dados acima. Tem uma pergunta aqui. Professor, poderia falar que o histograma roda sempre sobre a média? Ah, tá, Lidiane. Não. Ele vai rodar sobre a média quando os dados seguirem uma distribuição normal, que é esse aqui, ó. Ai, cadê meu mouse? Esse formato aqui. Por exemplo, eu posso até gerar aqui no R, para ficar mais fácil, ó. Vou gerar uma variável aleatória, vou chamar ela de VA, que ela vai seguir uma distribuição normal, contendo 100 observações, com média, sei lá, vamos pôr 15 e desvio padrão 15 também. Eu vou executar aqui e vou plotar. Olha, isso aqui, tá vendo? Quando a variável segue uma distribuição normal, aí sim, ela roda sobre a média. Agora, quando ela segue uma distribuição Q quadrado, por exemplo, ou uma distribuição gama, que são distribuições assimétricas, ela já não é sobre a média mais. Então, aí entra essa parte aqui, ó, que eu comentei. Cadê? Elas são distribuições assimétricas. Né? Aí já não é mais sobre a média. Porque a ideia é que na distribuição normal, a média, a mediana e a moda sejam iguais. Né? Lógico que vai ter uma diferenciaçãozinha decimal, mas vai ser muito parecida, quase iguais. Já é uma distribuição que não é uma normal, ou seja, ela é assimétrica dessa forma aqui assim, é muito comum, quando a gente trabalha com variável renda, ser assimétrica. Por quê? A gente tem muita renda concentrada em valores baixos e poucas rendas concentradas em valores altos. Né? A desigualdade é muito grande. Então, a gente conta variáveis assim. Aí já não é mais sobre a média. Tá bom? Beleza. Pessoal, então aqui, antes do nosso recreio, né? Vamos só ver o box plot. O box plot é um gráfico que é extremamente utilizado, eu utilizo demais, mas para quem não conhece, ele é um tanto quanto confuso. Para que ele serve? Ele serve de uma maneira numérica para representar os quartis. Ó, vamos lá. Essa linha aqui do box plot representa, esse box plot aqui é das vendas, eu gerei a partir daqui. Representa o primeiro quartil, que nós já vimos que é 23. Ó, então, a gente pegar aqui, né, primeiro quartil. Então, aqui nós temos vários dados aqui dentro. Essa distribuição seria mais ou menos assim, ó. Aí. A mediana, 50%. Nós vimos que a mediana é 26. Então, olha só, essa linha aqui, ela nos mostra a mediana. O box plot não mostra a média, ele mostra a mediana. A terceira linha aqui representa o terceiro quartil. E os limites, tanto o superior quanto o limite inferior, representam se tem valores outliers. Por exemplo, se eu tivesse uma venda muito acima do esperado, eu teria um pontinho aqui em cima. Ou seja, seria uma venda outlier. Então, o que a gente faz quando a gente tem um outlier? A gente não sai arrancando ele da base de dados. A gente vai estudar. O que a gente fez esse dia que vendeu tão bem assim? Né? Será que foi um erro de medição? Porque quando os dados vêm de Excel, que a pessoa preenche na mão, é muito comum ter erro de medição. Então, aí a gente pode apagar, a gente remove a linha da base de dados. Mas, de repente, pode ser algo que a gente fez sem querer, que vendeu muito e pode virar uma boa prática, né, da empresa. Ou se tivesse um box plot para baixo, aí já a gente se preocupar. Né? Por que a gente vendeu tão pouco assim? Né? Que o box plot até deixa um ponto de fora do limite. A gente tem que investigar. Beleza? Então, essa é uma forma de identificar outliers, uma base de dados, né, utilizando o box plot, os limites dele. Quero ver se tem algum outlier na minha variável. Plota o box plot e olha se tem pontos para cima ou para baixo dele. Beleza. Então, nessa aula, nós vimos a média aritmética,
que é o valor que normalmente ocorre. Nós vimos o desvio padrão, que é o quanto, em média, os valores se destoam da média. Nós vimos o coeficiente de variação, que é a mesma interpretação do desvio padrão, porém em termos percentuais. Nós vimos o histograma, que é um gráfico de barras, né? Porém, ele mostra faixas de valores. Nós aprendemos os quartis, onde o primeiro quartil corta os dados de forma a deixar 25% dos dados abaixo dele e 75% acima. Nós vimos o segundo quartil, que é a mediana, que deixa 50% dos dados abaixo dele, 50% acima. E nós vimos o terceiro quartil, que é aquele valor nos dados ranqueados, né, do menor para o maior, que vai deixar 75% dos dados abaixo dele e 25% acima. E nós vimos o box plot, que é uma forma de visualizar, né, os valores. Ok? Então, beleza. Então, agora na próxima aula, a gente vai ver sobre. A gente vai entender como. Até agora, a gente estudou como a gente explora uma variável só. Agora, a gente vai aprender como que a gente identifica se tem relação entre variáveis, entre uma variável e outras. Por exemplo, preço. Será que quando eu aumento o preço, eu vendo menos? Né? Será que quando eu faço uma promoção num produto, ele vende mais, de fato? Enfim, a gente vai ver isso já já, né? Então a gente pode parar agora pro lanche e a gente volta daqui 15 minutos. A gente atrasou um pouquinho. 8h40 a gente volta, então pode ser?